Hoje nós vamos falar sobre descobrindo a vontade de Deus, Efésios capítulo 5. Deixa eu ler contigo o verso 14 e o verso 17, eu vou ler hoje aqui na Nova Versão Internacional. Diz assim, ó: Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como homens insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Querido, com tantas vozes na nossa vida, pode ser fácil esquecer qual é o som da voz de Deus. A pergunta que eu vou tentar responder para vocês dentro da palavra de Deus, nesses momentos que eu tenho contigo aqui, é: como saber que alguma coisa é da vontade de Deus? Uma das perguntas que eu mais ouço como pastor: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para o meu negócio? Qual é a vontade de Deus para a minha família? Enfim, procurem compreender qual é a vontade de Deus. Só porque uma oportunidade parece atraente, não necessariamente quer dizer que é uma porta que Deus está colocando e que é a vontade de Deus sobre você. Só porque uma porta parece um pouco incerta, não quer dizer que não é a vontade de Deus também para você entrar nessa porta. Então, nós ficamos constantemente meio que nesse jogo, se nós não entendermos como funciona o processo de saber a vontade de Deus, nesse jogo de será que é, será que não é, é meio que uma tentativa e erro, será que Deus está escondendo a vontade dEle? Como é que funciona todo esse processo? Primeira coisa que você precisa entender: Deus não brinca de esconder a sua vontade. Deus não está ali, eu vou te mostrar, não vou te mostrar, olha, veja aqui, deixa eu esconder isso aqui. Nós falamos de descobrir a vontade de Deus, como se Deus estivesse escondendo, mas nós acabamos de ler um texto aqui que fala: procure compreender qual é a vontade do Senhor. Ou seja, nós partimos do princípio que a vontade de Deus pode ser conhecida. Você pode repetir isso para você gravar? Diga assim: a vontade de Deus pode ser conhecida. Então não é algo simplesmente oculto, como é que faz, como é que deixa de fazer. Então Deus não brinca de esconder a sua vontade. Segundo, parte do princípio que ela pode ser conhecida. E terceiro, Cristo não nos privou de nada de que nós precisávamos saber. A ideia aqui, querido, é que as verdades absolutas da palavra de Deus, a essência do Evangelho está aqui plenamente conhecida para qualquer um. Sim, tem alguns lugares, tem alguns textos que você vai precisar de alguém com mais ensino, de alguém com mais experiência, de alguém que entenda um pouco melhor o contexto, de alguém que entenda um pouco melhor de alguns princípios para você tirar determinadas conclusões mais complexas. Mas a essência da palavra de Deus está distribuída a todo mundo. Se você não tivesse um pastor como eu, se você não tivesse alguém para te ensinar como conduzir determinadas situações na tua vida, o básico de como me achegar a Cristo, do que eu preciso para ser salvo, já está expresso, revelado e claro para você na palavra de Deus. Amém? Entenda isso. Não, é muito complicada, eu preciso de alguém que me explique todo o tempo. Sim, algumas coisinhas ali, alguns assuntos polêmicos que você vai precisar de um pouquinho mais de entendimento para poder chegar a determinadas conclusões. Mas a vontade de Deus já está expressa através da palavra dEle. Uma vez que você se coloca diante dEle, através da ação do Espírito Santo, você vai entender, você vai compreender qual é a vontade de Deus em todo esse processo. Não há nada além das Escrituras que nós precisemos para conhecer qual é a vida agradável que Deus quer que eu tenha. Entenda isso, querido. Você não precisa das Escrituras mais uma revelação. Você não precisa das Escrituras mais um pastor, mais um líder, mais um conselheiro, mais uma experiência sobrenatural, você não precisa nada além das Escrituras para já conhecer qual é a vontade de Deus. Todas essas coisas vão ser um acréscimo dentro da revelação de outras coisas que Deus tem para você, mas a vontade de Deus já está expressa para nós como seres humanos, para nós como indivíduo. Você está comigo até aqui, querido? Por que isso é importante? Porque a confusão a respeito desse assunto gera uma expectativa errada do que seja a vida cristã. Quando você não entende como funciona esse processo, você tem uma expectativa errada de como é a minha vida com Deus. Fazer a vontade de Deus passa a ser algo incerto, por meio da tentativa e erro. Fazer a vontade de Deus é como descobrir
algo que está muito, muito, muito escondido e eu não consigo entender. E aqui vem uma necessidade que eu e você temos, como seres humanos, de querer saber algumas coisas a respeito do futuro. Eu queria saber muito a respeito disso, porque nós não queremos passar por experiências negativas. E baseado nisso, nós às vezes nos relacionamos com Deus como se fosse um gênio da lâmpada, ou alguém que pudesse ler a nossa mão e nos dizer algumas coisas do futuro. Deixa eu ler um versículo para você, que são palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim, Jesus falando, tá? Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Qual é a lição que você tira das palavras de Jesus aqui? Jesus diz para você lidar apenas com as preocupações de cada dia. Quando nós nos preocupamos demais em querer saber o que vai acontecer no mês que vem, na semana que vem, no ano que vem, e correr atrás de um relacionamento com Deus, a partir do momento que eu entendo que Ele vai me revelar o que está acontecendo no futuro, se eu tiver uma relação próxima com Ele, daí eu não vou passar isso. Você deixa de buscar a Deus por quem Ele é, e passa a buscar a Deus como se Ele fosse só o teu instrutor para te mostrar o futuro, para que você não passe aquilo que você não gostaria de passar. Parece um relacionamento com Deus, mas é sutilmente, na verdade, uma relação de interesse. Eu só quero que Deus me revele coisas do futuro e de preferência só coisas boas, para eu não experimentar nada de ruim. Jesus diz para você lidar apenas com as preocupações de cada dia. Querido, se você entender esse princípio, você vai se ver livre desse negócio chamado ansiedade. Sabe, todos nós hoje, principalmente no mundo que a gente vive, nós vivemos esse caos, nós vivemos esse senso de urgência o tempo todo. Você tem que ter sucesso aos 30, não aos 40. Você tem que ter sucesso, tem que saber o que você quer da vida já com 15 anos, não mais com 20 ou com 30. Você tem que resolver esse negócio agora, você tem que chegar agora, você tem que vender agora, você tem que alcançar agora, você tem que comprar agora. E baseado nisso, você tem que saber agora. Você não sabe ainda, nossa, você está desantenado. Aí você aprende, você se antena, mas semana que vem você está desantenado de novo. Enfim, você está sempre atrás, e esse senso de urgência gera em todos nós uma ansiedade. Não, tem que experimentar agora, não, minha vida tem que mudar agora, não, eu tenho que me arrepender, nunca mais posso fazer nada de errado agora. Enfim, sim, tem determinadas coisas que são urgentes e você precisa mudar, mas quando você vive uma vida assim, você vive debaixo de um jugo de tentar resolver coisas que você não tem capacidade para resolver. E aí a ansiedade toma conta de você. A ansiedade é a preocupação excessiva com algumas coisas que podem vir a acontecer no futuro. E o próximo passo é que chegar na tua vida é medo. Medo é a certeza de que alguma coisa que ainda não aconteceu, de ruim, vai acontecer. Esses são os passos. Se você não entender qual é a vontade de Deus, querido, você vai ser pego nesse processo uma hora ou outra. E deixa eu te dizer que não vai adiantar 1 milhão de terapias você resolver. Não vai adiantar você conversar e desabafar com 1 milhão de pessoas, enquanto você não entender a vontade de Deus. É isso que eu quero tentar te explicar nesse processo aqui. E quais são os meios que a gente usa para que Deus revele o futuro para nós? Senhor, me dá um sonho, me mostra agora o que eu não preciso passar. Senhor, usa uma irmãzinha, usa um irmãozinho aí para me trazer uma palavra profética, Senhor, para me mostrar o futuro. Você não está querendo que Deus fale contigo de fato, porque nossa, maravilhoso, Deus está me ouvindo, Deus está me dando uma mensagem. Você está querendo de fato que Deus revele o futuro, seja num sonho ou seja numa profecia. Ele vai usar essas coisas. Mas quando eu entendo que, quando eu busco esse tipo de coisa, deixa eu ir lá nessa igreja, deixa eu ir lá atrás desse irmão, deixa eu lá pedir para a irmã fulana orar para mim, para ver se Deus fala contigo. Poxa, você nem cogitou abrir a palavra de Deus em primeiro lugar. Você nem cogitou entrar no teu secreto e parar de ouvir as vozes ao redor. Senhor, deixa eu te ouvir de fato. Não, deixa eu pegar uma maneira mais rápida. Deixa eu pegar um mediador entre mim e Deus, que é isso que a gente faz quando a gente coloca esse tipo de expectativa em pessoas que têm o dom de profecia ou revelação. Deixa eu pegar um mediador entre mim e Deus e transforma essa pessoa numa espécie de santo. Aonde eu falo, você não está acendendo uma vela para ele, mas você chega lá, falando, ora para mim, olha, tem um negócio aí, eu quero que Deus me revele. É como se você estivesse pedindo para ler a mão, como se estivesse pedindo para Deus, para um irmão orar, como se ele tivesse a capacidade de jogar ali uma moeda para cima e agora pronto, agora vai, eis que te digo de mim mesmo, na maior parte das vezes, né? Não é nem da parte de Deus. A ideia aqui, querido, é que quem procura esse tipo de coisa o tempo todo, ele deixa de viver por fé e passa a viver por vista. Sim, são dons que Deus derramou para que o corpo fosse edificado, para que você entendesse outras coisas. Muitos esperam um trailer antecipado das suas vidas. Eu queria ver o que vai acontecer na minha vida.
Se Deus mostrasse as coisas que Ele iria fazer, se Deus mostrasse os lugares que eu precisaria ir da minha vida, se Deus mostrasse as coisas que eu veria a passar, com certeza eu não teria respondido sim em determinados momentos, porque a gente só quer o trailer da parte boa, e nós não entendemos que dentro desse processo inteiro existem algumas situações que eu e você precisamos passar sem saber que vamos passar, porque do contrário não é uma vida de fé. Do contrário, é uma vida de querer usar ao Senhor. Quando você ouve a história de Abraão, né, chamado de o pai da fé, a ideia é que ele está em um lugar, morando numa cidade, estabelecido com negócio e com parentes, e Deus fala assim: sai da tua terra, no meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Lá no livro de Hebreus, no Novo Testamento, o capítulo 11, que é o capítulo dos heróis da fé, pela fé fulano, pela fé fulano, pela fé fulano, fala sobre, pela fé, Abraão saiu de um lugar sem saber para onde ia. E aí a grande pergunta que Abraão devia estar fazendo, que eu e você às vezes fazemos: Senhor, qual é a tua vontade? Para onde você quer que eu vá? Deus só mandou ir, sai desse lugar e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Qual é a vontade de Deus? Abraão poderia falar: Senhor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade já foi revelada, a vontade é: sai e anda. Mas para onde? Para onde? Você entende? Deus te pede para se mover de lugar em muitas situações. Deixa de fazer isso. Olha, começa por aqui, começa mudando aqui. Não, mas eu quero saber o roteiro final, Senhor, eu quero saber para onde é que eu estou indo. Ei, só me ouve que no meio do caminho eu vou te mostrar algumas coisas. Se eu te falar já o processo todo, você nem o primeiro passo vai querer dar. Eu estou te levando para um lugar que eu vou te mostrar. Muitas das vezes na vida é assim, querido. Muitas vezes no teu casamento é assim, você não sabe. Você ouve dicas na igreja, você ouve dicas na palavra de Deus, você ouve instruções em vários lugares, mas você não entende. Não, eu acho que não deve ser assim. Eu acho que eu tenho que continuar tratando a minha mulher desse jeito. Eu acho que eu devia tratar o meu marido desse jeito. Eu acho que eu devia educar os meus filhos desse jeito. E aí você entende que de fato isso aqui é só um livro que contém dicas e conselhos, e não contém um caminho, uma verdade. Quando Deus nos fala, quando Deus nos mostra, na maior parte das vezes Ele não vai te dar o destino final claro para você. Ele precisa que você dê o primeiro passo em direção a Ele, e confie que geralmente as inclinações do teu coração não são as melhores coisas para você ouvir, porque teu coração ele é suscetível, teu coração é enganoso. Uma hora ele quer isso, outra hora ele não quer isso, uma hora ele acha certo, outra hora ele acha errado. Quando nós não temos um prumo na vida, como nós não temos um absoluto na vida, e a gente vive numa filosofia assim, muito volátil, né? Uma sociedade líquida, não era mais sólida. Hoje você trabalhou em 10 empregos numa vida inteira, antigamente você trabalhava só em um, você já teve 400 celulares, antigamente você tinha um telefone, enfim, nós vivemos um processo de troca, e nós esquecemos que existe um absoluto, e isso aqui é atacado tanto e tanto e tanto durante tantos lugares. Por quê? Porque de fato vai contra uma cultura. Existe um absoluto para mim e para você. E aí, segundo ponto é que eu não posso fugir de uma vida de oração. Eu quero saber a vontade de Deus, né? Jesus me fala para eu lidar com as preocupações do dia a dia, mas não tem como eu fugir de uma vida de oração. Deus não vai te mostrar todas as coisas, justamente para que você se volte para Ele diariamente. Se Ele já te mostrasse o todo, você nem falaria provavelmente mais com Ele. Não, já sei, Deus já me falou, já faz uns 15 anos já que Ele me falou lá atrás, não precisa eu perguntar de novo, eu já entendi da primeira vez. Querido, uma vida de oração significa estar diariamente diante do Senhor. Quando Jesus ensina um modelo, não uma reza, a respeito da oração, lá no que nós chamamos de o Pai Nosso, a respeito do que comer, o que Ele fala? O pão nosso de cada dia. Ele não fala assim: já me dá o rancho do mês, Senhor. É o pão nosso de cada dia, nos dá. E quando? E o que a gente traça a nossa vida? Senhor, eu quero já ganhar dinheiro, tudo que eu não precisar nunca mais trabalhar, hoje, esse ano, antes dos 30, antes dos 40, nós traçamos uma meta baseada aí: Senhor, eu não quero mais depender de Ti a cada dia, eu quero resolver esse problema, eu quero zerar esse game, né, como é a linguagem usada, quero zerar esse game na minha vida. E não tem nenhum problema em você perseguir essas coisas, querido, desde que elas não se tornem a prioridade máxima na tua vida. Desde que o desejo não seja: eu não quero depender mais de ninguém, inclusive nem de Deus, eu quero deixar tudo tranquilo. Pronto, agora estou sossegado nessa área, não preciso me preocupar. Meus filhos agora casaram, eles que se virem. Já ensinei, já fiz tudo que eu tinha que fazer, tirei esse fardo das minhas costas.
como se a nossa vida simplesmente fosse momentânea, né, como se ela fosse exclusiva dentro deste lugar. E o terceiro ponto é que Deus não promete te isentar de tropeços. A promessa de quando você vem ao Senhor não é: vem aqui que tudo vai ser resolvido nos mínimos detalhes. Porque quando nós tomamos uma decisão, geralmente tem consequências. O que a gente faz quando a gente está buscando essas coisas do futuro apenas? Eu não quero lidar com as consequências. Eu quero só tomar atitudes certeiras e 100% certas, e eu não quero lidar com nenhuma consequência ruim. No fundo, a gente só quer se livrar das consequências negativas dessas coisas. E presta atenção no que eu vou te dizer agora. O nosso ensino, a nossa instrução sobre as pessoas, não pode ser o de revelar a vontade de Deus para situações específicas da vida de alguém. Meu objetivo não é: deixa eu revelar a vontade de Deus para você nessa situação, pode vir a mim sempre que você tiver uma necessidade, vem que eu vou orar por você. Qual é o nosso papel como cristão, querido? É ensinar as pessoas a entender, a persistir na vontade de Deus em prol de uma vida frutífera. E persistir na vontade de Deus significa: continua andando, Abraão, mesmo que você não saiba para onde você está indo, porque Deus só falou para você sair deste lugar, e vai para frente. Sabe o que Deus falou? Para você parar com esse tipo de comportamento no teu casamento, mas ainda não sei como resolver o resto. Para com isso daqui e continua nesse processo que eu vou te mostrar o resto. Deus já falou para você: olha, nós tivemos uma série sobre saúde financeira, 6 semanas nós já falamos sobre isso. Tem alguns hábitos lá que está depreciando a tua saúde financeira, tem alguns hábitos lá que não te levam para frente, está fazendo você focar só nas riquezas, ou está fazendo você gastar mais do que você ganha, enfim, tantos hábitos que tinha lá. Ele não te mostrou o produto final ainda, às vezes você nem conseguiu traçar uma meta, terminar o orçamento familiar, mas ele já fala: começa por aqui. Começa abrindo um pouquinho essa mão, começa tirando a avareza do teu coração, começa priorizando o reino de Deus em primeiro lugar, depois você vai entender o resto do processo. O que nós queremos primeiro? Não, primeiro eu quero ganhar um montão de dinheiro, primeiro eu quero resolver esses problemas, depois eu vou ver se tem espaço para Deus e para as outras pessoas. Meu amado, não é assim que funciona. O nosso ensino é ensinar as pessoas a persistir na vontade de Deus. E a vontade de Deus, em primeiro lugar, ela é revelada através de um passo. Ela não é revelada no todo. Entender a vontade de Deus, descobrir a vontade de Deus, como é o título dessa palavra, é entender que o primeiro passo precisa ser dado. E eu não vou conseguir enxergar todo o processo. Então o que você tem que se concentrar? Em ser um caçador de revelações? Onde é que Deus está? Onde é que está? Está nesse congresso, está naquele outro, está naquele pastor, está no outro. Não se concentre em ser um caçador de revelações. Se concentre em persistir na fé. Se concentre em persistir naquilo que Deus já te mostrou. Se concentre em persistir nesse hábito que você sabe que pode ser difícil para você, mas é bom para a tua esposa, é bom para o teu marido, é bom para os teus filhos. Persista nisso, querido, porque a maioria das pessoas perguntam: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa é uma pergunta que eu ouço muito: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Essa não é a pergunta correta. Sabe qual é a pergunta correta? Qual é a vontade de Deus? Tira a tua vida um pouquinho do foco, tira a tua vida um pouquinho do centro e busca entender qual é a vontade de Deus, porque uma vez que você entende qual é a vontade de Deus, sabe qual é a prática seguinte? Eu me ajusto à vontade de Deus. O que nós queremos é descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, e aí, se ela atrapalhar a minha carreira, se ela atrapalhar os meus sonhos, se ela atrapalhar o processo de eu pensar, eu não quero. Aí eu vou atrás de outra pessoa que me diga qual é a vontade de Deus para a minha vida, até que eu encontro num pastor, numa Bíblia, num versículo isolado, fora de contexto, a vontade que eu quero que seja de Deus para a minha vida. Qual é a pergunta correta? Qual é a vontade de Deus? Acho que eu pus lá no slide. Qual é a vontade de Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Senhor, qual é a tua vontade neste lugar? Qual é a tua vontade nessa igreja? Qual é a tua vontade nessa empresa? Qual é a tua vontade para essa cidade? E uma vez que eu descubro qual é a vontade de Deus para a empresa, uma vez que eu descubro a vontade de Deus para essa cidade, para essa igreja, o que eu faço? Eu me ajusto a essa vontade. Deus está gerando um crescimento, Deus está movendo essa igreja de lugar, Deus está expandindo, então eu me ajusto a essa vontade, eu ajusto as minhas finanças a essa vontade, eu ajusto o meu tempo a essa vontade, eu ajusto a minha motivação em cima dessa vontade. Você está entendendo, querido? Amém ou não? Sabe, parece simples, mas na hora de agir é mais complicado. Eu sei que a maior parte de nós aqui não concordamos com o chamado aí evangelho da prosperidade,
né? Que Deus todo mundo nasceu para ser rico, milionário, e Deus é mais uma moeda de troca, e é tão bom porque Deus deu 100 e me dá 1000, enfim, aí vão negociando com Deus. Nós não concordamos com isso, nós não pregamos sobre isso, mas muitas vezes nós vivemos assim. Quando nós traçamos aquele objetivo que parece mais que o sonho americano, né? Deixa eu juntar um monte de coisas, quando eu tiver 30, quando eu tiver 40 anos, né? Eu já fiz o que eu precisava fazer, porque quando eu chegar aos 50, no máximo aos 60, eu não quero mais fazer nada da minha vida, eu vou ficar de pernas para o ar. Essa não é uma vida digna de um filho de Deus. A vida que Jesus pede para nós vivermos é uma vida de entrega, é uma vida de significado, é uma vida que até o último dia da nossa vida tem um propósito muito maior do que eu mesmo, muito maior do que as coisas que eu consigo conquistar. A minha vida, ela tem que ser uma influência constante, querido. Você não percebe, mas você está sendo observado o tempo todo, principalmente por aquelas pessoas que sabem a fé que você carrega. Você pode não se colocar nessa posição, eu não sou um pastor, não sou um líder. Às vezes você até foge do chamado que Deus já tem para você, do chamado que você sabe que deveria dar um passo além do compromisso. Você foge porque você não quer que as pessoas olhem para você como um modelo de vida. E de fato elas não têm que olhar para você como modelo de vida, elas têm que olhar para você e ver Jesus refletido na tua vida. Porque a tua vida, a minha vida, não é um modelo bom para ser seguido. Agora, a vida que eu vivo pela fé nele, essa é uma vida que vale a pena ser gastada até o último dia. Vale a pena eu deixar, de repente, programar uma viagem que eu tinha para mim mesmo, lá para não sei aonde, onde eu ia usufruir e descansar um monte sem fazer nada muito objetivo na vida, e de repente investir de cruzar o mundo e ir lá semear a palavra de Deus na vida de outra pessoa. Vale a pena eu tirar lá 15, 20 dias das minhas férias, né, que eu podia usar só para mim, uma vez pelo menos a cada 3, 4 anos, e dedicar esse tempo a ir em lugares que eu nunca iria se não fosse pelo reino de Deus, a ouvir pessoas que eu não estou disposto a ouvir no meu dia a dia, se não fosse pelo reino de Deus. Sabe, querido, é muito fácil ir em congresso, é muito fácil ir em evento, é muito fácil subir a montanha para orar, é muito fácil congregar pessoas e fazer conferências e tudo mais, e é maravilhoso esse processo, nós fazemos isso, não estou falando contra essas coisas, mas é muito mais fácil fazer isso e sair com aquela sensação, não estou cumprindo a vontade de Deus para a minha vida. Não, meu amado, essas coisas são ferramentas. Lembra como nós começamos o versículo aqui? A ideia, nós estamos em cima de um texto de Efésios capítulo 5, desperta tu que dormes, desperta, acorda. Essas coisas, esses eventos, essas conferências, essas montanhas, todas essas coisas são lugares para você ser despertado, não é para você morar lá. O objetivo não é voltar para esse lugar, o objetivo é, uma vez acordado, seja nesse lugar, numa montanha, embaixo, na igreja, na conferência, no seminário, qualquer lugar que Deus venha ter despertado a sua fé, você acordou e agora, começa a olhar para além de você mesmo. Não se trata de você, não se trata de fazer as coisas que você gosta só, se trata de cumprir a vontade de Deus. Porque sabe, quando você começar a fazer essas coisas que aparentemente você não gosta, e você entende que é a vontade de Deus, uma sensação de preenchimento inexplicável começa a tomar conta de você. A tua perspectiva muda ao ponto de as pessoas olhar para você e dizer, você é louco, cara. Você olha, você está tirando do dinheiro do teu bolso, você está tirando tempo das tuas férias. O que você está fazendo, cara? Cara, não faz sentido isso que você está fazendo. É o que a Bíblia diz. Quando você olha e vê os apóstolos, quando você olha e vê em especial Paulo, ele fala assim, olha, já fui chicoteado, perdi as contas de quantas vezes eu já fui chicoteado. Olha, eu já fui difamado, olha, eu já fui até apedrejado, olha, eu já sofri naufrágio, algumas vezes eu tive fome, eu já passei tantas coisas, mas quer saber de uma coisa? Essa leve e momentânea tribulação, o que nós chamaríamos, meu Deus, que desespero, que vida desgraçada, ele fala assim, leve e momentânea tribulação, produz para mim um eterno peso de glória. Da onde ele tirou isso? Querido, isso não é um discurso motivacional nos nossos dias, pelo contrário, tem igrejas aí falando até para você não pregar desse jeito, porque as pessoas já vivem uma vida muito dura, né? Elas têm que vir para a igreja só para sair daqui motivadas e sair aqui com o pensamento que elas são triunfantes. Sim, elas são triunfantes, mais do que vencedoras, de fato a Bíblia fala que elas são, mas naquele que nos amou.
E aquele que nos amou primeiro, antes de nós respondermos à fé, a Bíblia fala que Jesus te amou, que Deus entregou o seu Filho antes, quando nós ainda éramos pecadores, antes de você responder à fé. Esse fala assim, ó, quem não tomar a sua cruz não é digno de ser meu discípulo. Quem não entender que pai, mãe, irmão, irmã, filho não é mais importante do que eu, não é digno de ser meu discípulo. E é um discurso duro, e sabe quando é que Jesus dá esse discurso? Logo depois da multiplicação, da segunda multiplicação dos pães. O pessoal está seguindo ele porque, vamos lá com Jesus, que Jesus é tão bom, é um culto maravilhoso, a gente se enche dele, tem umas palavras bem legais, e no final ainda ele derrama um lanche para nós, lá se não tiver, tem peixe, tem pão, e gente, era uma multidão de gente. Lembra dos 5.000 homens, 20.000 pessoas mais ou menos, estão seguindo a Jesus. E aí nesse ponto, quando está todo mundo ali, porque se você ler o contexto, Jesus vai falar, vocês não estão aqui por causa da palavra, vocês estão aqui por causa dos pães e dos peixes que vocês viram. E Jesus dá esse discurso duro, e até os discípulos falam, Senhor, duro esse discurso, quem é que pode ouvir? Ele já faz uma peneira, negócio comigo aqui, que ele deu uma missão, e é uma missão maior do que eu mesmo. Deus tem uma vontade para a cidade de Porto Belo, Deus tem uma vontade para a cidade de Itapema, Deus tem uma vontade para a cidade de Bombinhas, para Tijucas, para toda a nossa região. Deus está fazendo algo neste lugar, amém? Eu preciso me ajustar àquilo que Ele está fazendo, e é essa vontade de Deus que eu quero te ajudar a descobrir nessa parte final aqui, porque uma vez sabendo a vontade de Deus, eu sei o que eu preciso fazer agora. E uma das coisas que eu preciso fazer de imediato é ajustar a minha vida, é ajustar os meus comportamentos. O foco é Deus e os seus propósitos, o foco não é a minha vida. Não significa que Deus não tem uma vontade para a tua vida, mas que Ele tem um plano, que o plano que Deus tem para a tua vida é baseado naquilo que Ele já está fazendo no mundo. Jesus fala em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então saiba disso, eu já falei isso muitas vezes, saiba disso. Tudo aquilo que Deus pede para você fazer é impossível de ser feito sem Ele. Entenda, Deus quer que você prospere nos seus negócios, é impossível você prosperar se Ele não estiver lá. Você pode até ganhar dinheiro, dinheiro e prosperidade são coisas diferentes. Eu quero que Deus age na minha vida e tal, é impossível fazer o que precisa ser feito na tua família se Deus não estiver nesse processo. Sim, você pode tentar ajustar, quero casar com esse, quero fazer isso aqui, não gostei desse daqui, deixa eu ir para outro, deixa eu tentar instruir os meus filhos desse jeito, eu acho que isso aqui não tem nada a ver, deixa eu fazer do jeito que eu quero, é impossível. As coisas que Deus pede para você fazer, de serem feitas sem Ele. Então saiba, como é que eu posso saber que Deus está abrindo uma porta, que é a parte final dessa palavra. Primeiro, a porta que Deus abre, nunca vai contradizer a palavra dEle. Então se você quer descobrir qual é a vontade de Deus, em primeiro lugar, descubra o que a palavra de Deus diz a respeito daquele assunto. Vá buscar. Vá ter o devocional diário, vá buscar de fato profundamente. Muitos cristãos veem a oportunidade de ganhar dinheiro, principalmente, como uma porta aberta de Deus. Sim, você vai vendo, já falamos 6 semanas sobre isso. Se uma oportunidade, deixa eu te falar sobre isso, especificamente sobre isso. Se uma oportunidade de trabalho significa um trabalho que vai te impedir, seja ele qual for, de ter comunhão com Deus, de ter comunhão com os irmãos, de vir à igreja, não é uma porta aberta por Deus. Porque a palavra de Deus fala para você estar nesse lugar, porque a palavra de Deus fala para você priorizar essas coisas. Então se tem uma porta que está te levando para longe disso, você não vai poder ter comunhão com a tua família, não vai poder ter comunhão com Deus, não vai poder ter comunhão com os irmãos, já não é uma porta aberta por Deus. Você não precisa nem pedir uma segunda revelação. Por quê? Quais são os planos que eu tenho para mim? Quais são os planos que você traçou para você? Enfim, não há nada imoral em desejar uma vida confortável, mas sim, o problema surge quando nós desejamos coisas temporárias, mais do que a alegria de estar com Jesus. Não, mas daí depois que eu fizer isso aqui, eu vou conseguir fazer aquele outro. Pois é, depois que você fizer isso aqui, você ganhou isso aqui, e agora você quer esse outro aqui, agora você quer esse outro aqui, e aquela temporada que você falou que ia trabalhar, só assim, de 3 meses, já passaram 6 meses, já passaram 1 ano, já passaram 2 anos, já é um hábito na tua vida, você não vai voltar para antes, porque você não quer se sujeitar às coisas que você vivia lá antes, e agora a tua prioridade não é mais o Senhor, não é nem a tua família mais. A tua prioridade é só tentar conquistar as tuas coisas do teu jeito. Quem está entendendo diz amém? Segundo, a porta que Deus abre sempre vai exigir que você dependa dEle. Entenda, Ele não vai resolver, pronto, resolvi esse problema, vamos para a próxima. Deus não vai te dar nada que te afaste dEle, ou que te faça acreditar que você não precisa mais dEle. Por isso que Deus não vai derramar tudo aquilo que você quer de uma vez só, porque muitas vezes uma porta aberta por Deus é aquela que Deus permite
que situações aconteçam para que a tua fé seja fortalecida. Muitas vezes uma porta aberta por Deus é permanecer em determinada situação ou entrar em uma determinada situação que exija muita fé. Nós estamos entrando em uma porta dada por Deus como igreja, agora nessa nossa ampliação do novo templo, né, dentro da vontade do Senhor, dentro do cronograma, até maio do ano que vem, nós já estaremos nesse lugar. Sim, temos iniciativa, sim, temos planejamento, entendemos que é uma direção, mas em tudo isso que nós estamos fazendo, nós dependemos dele em absoluto. Ainda não atingimos o valor final que nós precisamos, mas nós já estamos no caminho. Já temos algumas coisas traçadas, mas tem alguns percalços no meio do caminho que o Senhor vai ter que intervir em determinado ponto. Então entenda, Deus abriu uma porta, eu enxerguei que Ele abriu, Ele não me mostrou o produto final, Ele não me mostrou ainda qual é a ideia final, Ele não me deu todos os recursos que eu preciso ainda, mas no meio do processo que nós estamos andando como igreja, eu creio que não vai faltar R$1, eu creio que nós não vamos deixar a dever nada para ninguém, eu creio que nós não vamos estar naquele lugar só para sermos mais conhecidos na internet, só para sermos a maior igreja da cidade. Eu creio que dentro desse processo, nós em 100% das coisas, continuamos dependendo dEle. Amém, querido? Se é a igreja, não. Em todo o processo nós dependemos dEle. Dependemos que Ele mantenha centrado o coração do pastor, dependemos que Ele mantenha centrado o coração da igreja, das ovelhas, dependemos que nos mantenhamos centrados em tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor, em todo momento. Sabe, para a maioria dos cristãos, buscar a vontade de Deus é bom, só enquanto não perturba as minhas decisões da carreira. Buscar o Senhor é bom, a viver para a glória do Senhor é bom, só enquanto a aposta, o risco é baixo. Isso aqui não vai mexer com isso, não vai mexer com aquilo, então buscar o Senhor é bom. Não é isso que o Senhor nos fala. E o terceiro e último, a porta que Deus abre requer prontidão, não pressa. A ideia é que não tente acelerar aquilo que Deus colocou para você esperar. Não adianta você querer acelerar as coisas, que Ele não se precipite em determinadas coisas. Deus falou comigo, então amanhã vai acontecer. Deixa eu te falar algo aqui. Já vi alguns pregadores falando algumas coisas a respeito de Jesus na terra, aprendendo certas coisas, e Jesus sendo instruído a respeito de certas coisas. Eu não concordo com isso, porque a palavra de Deus não me mostra assim. Ele é Deus, há um mistério em todo esse processo. Com 12 anos de idade, Jesus está lá no centro de ensino de Jerusalém, dando aula para os rabinos, com 12 anos de idade. Com 12 anos de idade ele já podia dar grandes pregações, grandes interpretações. Com quantos anos ele manifesta o seu ministério público? 30 anos. O que ele está fazendo nesse processo? Será que ele está sendo ensinado? Será que ele está sendo instruído? Sabe o que Jesus está fazendo, meu amado? Esperando o ok do Pai. Jesus está pronto. Sim, tem a questão da idade. Não, mas será que se ele se manifestasse com 12 anos, você está querendo dizer isso, pastor? Não. Eu e você não estaríamos prontos para receber isso de uma criança de 12 anos. Eu e você não estaríamos prontos para receber isso de um jovem de 20 anos. A sociedade local não estaria pronta para receber isso. Jesus está pronto. Jesus está só esperando. Ele podia fazer isso com 29, ele podia fazer isso com 28. Por que ele espera aquele momento? Ele está esperando no Pai. Ele mesmo fala assim, eu faço o que eu vejo o Pai fazer. Jesus está submetendo, apesar de ser igual a Deus, Ele está submetendo a sua vontade naquele momento. A ideia aqui, querido, que uma vez que Deus te deu uma ordem, Deus te deu um comando, vai dar tudo certo, eu vou arrumar a tua família, eu vou arrumar isso, eu vou arrumar aquilo. Nós não podemos nos precipitar em querer que isso aconteça já. Eu tenho que entender, Senhor, qual é a tua vontade? Qual é o momento de eu investir aqui? Qual é o momento, Senhor, de eu atuar aqui? É como aquela conversa difícil que você tem que ter com a tua esposa, né, marido? Temos homens aí? Tem aí, o pessoal está acordando aí. Aquela conversa difícil, você sabe que não é só dizer para ela o que precisa ser dito. Tem um momento muito específico para você dizer essas coisas. Eu sei que é raro, talvez é mais difícil descobrir a vontade da tua mulher do que a vontade de Deus. Qual é o momento certo para fazer do que a vontade de Deus? Mas o fato é que existe um momento, e às vezes você tem que esperar. E o inverso é verdadeiro, você não sabe, mulher, quando você quer aquele presente, aquela coisa, você dá, a minha esposa, meus filhos já sabem como é que funciona, determinadas coisas. Olha, agora é um bom momento para você pedir qualquer coisa para o teu pai, agora é um bom momento para você pedir qualquer coisa, você sabe, existe um momento certo.
aonde nós estamos alinhados com isso, querido. Então, se Jesus esperou o momento certo, por que eu e você não podemos esperar? O Filho de Deus passou a maior parte da sua vida ali esperando esse momento. Então, não se precipite, porque pode levar tempo para preparar o seu caráter. E por fim, pode se colocar de pé, por favor. Mateus 6,33 diz assim, ó: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Se você ler o contexto dessas coisas, é comer, vestir, as necessidades básicas da vida. Como é que eu, como crente, compreendo a vontade de Deus? Como é que eu, como crente, descubro a vontade de Deus? Em primeiro lugar, reconheça que o que está aqui é passageiro. As coisas que você vive, as bênçãos que você adquire, são passageiras. Os problemas que você está vivendo, o caos que você está vivendo, também é passageiro. As duas coisas são passageiras. Entenda que o centro, o foco, não pode ser só o imediato, aquilo que você vê. Eu preciso descobrir qual é a vontade do Senhor, e Deus tem uma vontade. Deus está atuando nessa igreja. Qual é a vontade de Deus para essa igreja? Se você se submeter a isso, Deus vai te usar nesse ministério. Qual é a vontade de Deus lá para a empresa que você trabalha? Deus tem algo para aquele lugar. Você se submete à vontade dEle. Qual é a vontade de Deus para essa cidade? Eu entendo e eu me submeto a ela, querido. E agora eu tomo decisões baseadas nisso. Então reconheça que aquele que começou a boa obra, como diz Paulo em Filipenses, ele é fiel para cumprir até o final. Talvez Deus tenha te dado uma palavra alguns anos atrás e ainda não cumpriu. Persevera na fé. Não desiste não. Ele não mudou de ideia. Existe um momento exato para que determinadas coisas aconteçam. Talvez você teve uma impressão no teu coração e foi o Espírito Santo que falou contigo: eu vou resolver isso aqui, eu vou mudar esse quadro aqui, não, eu vou trazer cura para esse lugar aqui. Teve uma impressão que colocou no teu coração e foi Deus, mas ainda não aconteceu, pastor. E agora, ei, persevera, persiste na fé, sabe, coloca um pouco mais de intensidade nas tuas orações. Não deixa de repetir talvez as mesmas coisas. Vai para um lugar diferente, faz uma coisa diferente, sabe, olha para a palavra de Deus de uma maneira diferente. Não tenta cumprir só um plano de leitura anual. Não, vou ler Romanos, eu vou ler Efésios 10 vezes nesse ano, até que essas verdades aqui estejam incrustadas no meu coração, não só mais na minha mente. Sabe, querido, Deus não revogou a palavra que Ele deu para você. Ele continua te amando. Apesar de algumas coisas que você planejou não deu certo, Ele continua te amando. E a vontade dEle, a palavra expressa em vários lugares, que é de te fazer bem, não de te fazer mal. Entenda que a vontade de Deus é de te fazer bem e não de te fazer mal. Mas por que coisas ruins acontecem? Porque nós saímos desse prumo tentando fazer do nosso jeito, tentando descobrir a vontade de Deus antes de Ele mesmo querer revelar ela de maneira plena para nós. Qual é o meu papel então, pastor, nessa manhã? Meu papel é me submeter àquilo que Deus já está fazendo na minha vida, que eu nem entendo, que eu nem sei. Lembra quando Jesus está fora do barco, andando sobre as águas, e Pedro pergunta: se és tu, Senhor, deixa eu ir a teu encontro. Jesus fala assim: então vem, pula aí. Jesus não falou assim: olha, gente de fé, faça isso, faça aquilo. Não, venha, pode vir. Se tu creres, verás a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada no teu casamento. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada lá nas tuas finanças. Você vai ver a glória de Deus sendo manifestada na tua empresa, meu amado. Você vai ver a glória de Deus manifestada na tua identidade. Só entenda que você não precisa correr atrás de revelações imediatas. Basta cada dia o seu mal. Viva o hoje. Viva aquilo que Deus te mostrou. Aquilo que Deus não mostrou, então, Senhor, eu preciso viver. É nisso que eu tenho que conduzir, terminar o meu dia, terminar a minha semana. Viva e creia, querido. Creia que quando sai do controle das tuas mãos, entra no controle daquele que detém toda a soberania. Esse é o melhor lugar para você estar. Apesar de ser incerto, apesar de ser meio que andar sobre as águas mesmo, não sei o final, não vejo o final, é o melhor lugar para você estar. Se o Senhor vai à frente, tudo vai ficar bem. Algumas coisas eu vou passar por dificuldade mesmo, mas se é a tua vontade, Senhor, então está bem. Eu enxergo isso como leve e momentânea tribulação, ainda que seja difícil. Por último, busque o bem. Como começa o processo de descobrir a vontade de Deus? Busque o bem no lugar onde Deus te plantou. Começa por ali. Jeremias capítulo 29, o
povo está exilado. E olha o que Deus fala para eles. Eles foram tirados da sua terra natal, foram colocados numa terra longe. E ele diz assim: a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia, olha o verso 5: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares, comam os frutos que eles produzirem, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe o que é isso? Comece a orar. Ah, não gosto desse trabalho, não queria estar aqui. Ore por ele. Trabalhe para que aquele lugar seja bem sucedido. Ai, não queria que tivesse outras coisas nessa igreja. Ore por ela. Trabalhe no lugar onde Deus te plantou aqui, para que ele seja bem sucedido. Ah, mas essa minha família, pastor, você não sabe. Ei, ore por ela. Trabalhe em prol dessa família que Deus te plantou aí. Aquele tio, ceia, teimoso, aquela tia, meu Deus. Mas ei, Deus te plantou aquele cunhado. Senhor, o que a minha irmã foi fazer? Ei, ore. Trabalhe por essa família, porque foi essa família que Deus te plantou. Foi essa igreja que Deus te plantou. Foi esse trabalho que Deus te plantou. Seja próspero nesse lugar. Trabalhe pela prosperidade desse lugar e zele pela paz. Essas são as duas coisas: paz e prosperidade. Zele pela paz do teu ambiente de trabalho. Zele pela prosperidade do teu ambiente de trabalho. Zele pela paz dessa igreja, querido. Zele pela prosperidade dessa igreja. Zele pela paz dessa cidade que Deus nos plantou. Zele pela prosperidade dessa cidade. E uma vez que eu faço isso, eu estou cumprindo a vontade de Deus. E aí eu vou entender os pormenores daquilo que eu preciso. Quantos precisam de uma resposta específica nessa manhã? Deixa eu te enxergar. Ok. Algo extremamente que você está pedindo há muito tempo e ainda você precisa de uma decisão. Vamos orar. Feche os teus olhos onde você está. Pai querido, a tua vontade é clara, é expressa na tua verdade. Nós vimos muitas coisas aqui, Senhor, e nós entendemos que quando nós nos concentramos em te obedecer, quando nós nos concentramos em persistir na tua obediência, o Senhor realiza a sua obra através de nós, e assim nós conhecemos a tua vontade, Pai. E nós vamos te servir melhor já onde o Senhor nos plantou, já na igreja que o Senhor plantou. Nós decidimos, Pai, encontrar necessidades nessa igreja e nos disponibilizarmos a responder essa necessidade, ó Pai. Não apenas com um espírito crítico, mas com um espírito, ó Pai, pronto a responder. Nós, Pai, queremos te servir melhor no lugar onde o Senhor nos plantou como trabalho, Senhor. Não apenas criticar coisas que deviam estar acontecendo lá e não estão, mas nos prontificarmos a resolver, a ser os resolvedores de problemas, Senhor. Nós queremos assumir o nosso compromisso sobre a nossa família. O Senhor nos plantou nessa família, Pai. Deus, o Senhor escolheu nos plantar e nós escolhemos orar por essa família, Pai. Nós escolhemos, Senhor, fazer a diferença nessa família, ainda que seja às vezes trazer um confronto, ainda que seja, Pai, às vezes trazer uma palavra dura, ainda que seja, Senhor, às vezes renunciar à razão da discussão, ó Pai, mas nós escolhemos te servir e nós vamos obter, Senhor, os nossos valores, não desse lugar, não da nossa filosofia, mas da cidade que está por vir, Senhor. Por isso, Pai, nós nos comprometemos aqui como pessoas, como filhos, Pai, como patrões, como empregados, Senhor, como tios, como esposos, como esposas, Pai, como sobrinhos. Nós nos comprometemos, Senhor, a buscar qual é a tua vontade para a família que o Senhor nos plantou, para a cidade que o Senhor nos plantou, para a igreja que o Senhor nos plantou, e nos submetemos a essa vontade, Pai. E cremos, Pai, cremos que o teu favor estará conosco quando trabalharmos. Cremos que o teu favor estará conosco, Pai, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre a nossa cidade, Senhor. Nós oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa região, ó Pai, de Itapema, de Porto Belo, Senhor. Oramos por Bombinhas, oramos por Tijucas, ó Pai, todas as cidades que nos cercam. Nós oramos, ó Pai, pela paz, pela prosperidade desse lugar.